Bem-vindos a esta análise. Já pararam para pensar no que acontece quando engolimos um pequeno comprimido? Milhões de pessoas fazem-no todos os dias, sem pensar duas vezes. Mas o que é que realmente garante que essa minúscula cápsula é segura, que se dissolve no momento exato e que entrega a quantidade perfeita ao nosso corpo? Bem, a resposta está na rigorosa e fascinante engenharia oculta da tecnologia farmacêutica, e é exatamente isso que vamos explorar hoje. Para percebermos como tudo isto funciona, vamos passar por 6 grandes temas: a evolução da tecnologia farmacêutica, as regras que salvam vidas, os segredos da pré-formulação, o impacto do polimorfismo, a incompatibilidade com a degradação forçada e, para fechar em grande, a ciência da mistura exata. Vamos lá a isto. Ponto número 1. A evolução da tecnologia farmacêutica. A tecnologia, no fundo, é o modo como aplicamos a ciência para resolver as nossas próprias fragilidades, certo? Se olharmos para a nossa história, a coisa começou de forma muito rudimentar. Tivemos a descoberta do fogo e da roda lá na era primitiva. Depois vieram a bússola e a imprensa na época medieval e tudo acelerou com as máquinas a vapor na Revolução Industrial. Mas e na medicina? Bem, houve um momento de viragem absolutamente decisivo. No final do século XIX, em 1897, no laboratório Bayer, assistimos a uma revolução autêntica. Deixámos de simplesmente misturar umas ervas ou calhas e passamos a desenhar fórmulas com atividade máxima e precisão milimétrica nas doses. Foi o verdadeiro pontapé de saída para a medicina moderna como a conhecemos. Ponto número 2. Regras que salvam vidas. Agora, pensem nisto. Por que motivo existem as boas práticas de fabrico, ou BPF? A verdade é que a ciência, aliada à produção em massa, mas sem regras firmes, é uma receita quase certa para o desastre. Estas práticas não apareceram do nada, não são só uma burocracia chata. Nasceram da tragédia pura e dura. Ali, entre 1930 e 1960, o mundo assistiu a casos gravíssimos de intoxicações causadas por medicamentos mal formulados. E foi esse perigo iminente, essa necessidade de proteger a vida humana, que forçou organizações globais a bater o pé e a criar padrões super rigorosos. Hoje em dia, são estas normas que ditam as regras do jogo, do princípio ao fim. Não estamos a falar apenas de assinar papéis. Estamos a falar de integrar todas as infraestruturas, ter uma higiene e organização absolutamente impecáveis, garantir a qualidade a cada segundo e reduzir o desperdício com a máxima segurança. O grande objetivo? Garantir que o comprimido produzido hoje é exatamente, mas exatamente igual àquele que será produzido daqui a 10 anos. São regras concebidas, literalmente, para salvar vidas. Ponto número 3. Os segredos da pré-formulação. Muito antes sequer de pensarmos em fábricas gigantes e linhas de montagem, há autênticas batalhas a acontecerem ao microscópio. Vamos olhar para dois conceitos que muitas vezes confundem: a solubilidade e a dissolução intrínseca. A solubilidade é só o limite máximo que conseguimos dissolver num líquido até ele não aguentar mais. Mas no nosso corpo, isso não é o mais importante. O que dita as regras para que o medicamento faça efeito real é a taxa de dissolução intrínseca, ou seja, a velocidade a que essa substância se dissolve quando toca nos nossos fluidos corporais. Afinal, de que serve um fármaco ser muito solúvel se demorar 3 dias a dissolver-se no estômago? De nada. Então, para simular esta velocidade de forma fiável em laboratório, os cientistas usam algo brilhante chamado condição Sync. O que é isto? O ponto crucial é que o meio de dissolução tem uma concentração do fármaco que atinge apenas cerca de 1/3 do seu limite de saturação. Porquê? Para evitar que o líquido fique cheio rápido demais. Isto permite que a substância se dissolva de forma constante, linear e previsível. É como se estivessem a simular aquele oceano gigante e sempre em movimento que é o nosso sistema digestivo. Ponto número 4. O impacto do polimorfismo. Entramos agora num terreno fascinante. A capacidade de uma única molécula assumir formas cristalinas totalmente diferentes. É o que chamamos de polimorfismo. Pensem nisto. Os sólidos cristalinos são super organizados e muito estáveis, mas difíceis de dissolver. Por outro lado, os sólidos amorfos são super desordenados e dissolvem-se no instante, mas são altamente instáveis. E os riscos aqui são altíssimos. Lembram-se do caso histórico do ritonavir? 2 anos depois de um medicamento estar no mercado, começou a falhar do nada. Sabem porquê? A molécula encontrou espontaneamente uma nova forma polimórfica, uma forma que era 50% menos solúvel. Ou seja, o mesmo medicamento, de um dia para o outro, ficou ineficaz simplesmente porque as moléculas decidiram reorganizar-se. Incrível! E é por causa destas surpresas monumentais que a indústria precisa de técnicas analíticas avançadíssimas. É preciso caçar estes autênticos metamorfos muito antes de chegarem às farmácias. Usamos a DSC para ver as reações e transições com o calor, a termogravimetria para apanhar qualquer perda de massa, a difração de raio-x para mapear os picos da estrutura lá bem no fundo e, claro, o FTIR para quase escutar as vibrações das moléculas. É um arsenal tecnológico pesado focado em garantir que a forma do fármaco nunca muda.
Ponto número 5. Incompatibilidade e degradação forçada. Depois de termos o princípio ativo estabilizado e seguro, vem o desafio da formulação. E reparem, isto é tal e qual como fazer um bolo. Se usarmos a farinha errada, o bolo vai direto para o lixo. Se escolhermos o recipiente errado, o medicamento não funciona ou até pode ser tóxico. Temos aqui dois grandes inimigos, as interações químicas, como a oxidação ou hidrólises, que destroem literalmente a estrutura da molécula, e as interações físicas. Mas atenção, as interações físicas nem sempre são más. Muitas vezes os cientistas usam-nas a nosso favor, como quando utilizam ciclodestrinas para abraçar o fármaco e aumentar imenso a sua solubilidade na água. Para garantir que todos estes ingredientes não aram à bulha uns com os outros, fazem-se estudos de compatibilidade altamente rigorosos. Passo 1. Criamos misturas com apenas 2 ou 3 ingredientes só para ver se há faísca. Passo 2. Criamos mini-formulações. E o passo 3, que é formidável, utiliza o desenho estatístico de placa de Berman, que é basicamente ir retirando um componente de cada vez para descobrir rapidamente quem é o culpado caso alguma reação indesejada aconteça. Mas não ficamos por aqui. Para ter a certeza absoluta de que o medicamento sobrevive ao mundo real, ele é torturado em testes de degradação forçada. Colocamos as amostras em câmaras de stress brutal, como por exemplo a 40 graus Celsius com 75% de umidade relativa. Ao acelerar o envelhecimento de uma forma tão extrema, conseguimos prever com exatidão matemática o prazo de validade real que aquele medicamento vai ter na vossa prateleira. E por fim, o ponto número 6, a ciência da mistura exata. Depois de dominarmos toda esta parte microscópica no laboratório, vem o derradeiro gigante. O que é, na prática, uma mistura perfeita à escala industrial. Imaginem o que é distribuir de forma perfeitamente igual uns escassos miligramas de um princípio superpotente por toneladas e toneladas de pó. É literalmente como atirar um pacote de sal para o meio de uma praia e garantir que depois cada balde de areia que tiramos tem exatamente a mesma quantidade de sal. É alucinante. Num comprimido, 1 miligrama a mais pode ser tóxico, 1 a menos e não faz efeito nenhum. Como é que a engenharia resolve isto? Através de 3 mecanismos mecânicos principais. A convecção, onde máquinas gigantes transferem blocos enormes de pó de um lado para o outro. O cisalhamento, que força as camadas de material a deslizarem de forma agressiva umas sobre as outras. E a difusão, onde as partículas mais pequeninas vão caindo silenciosamente nos espaços vazios. E para que tudo isto resulte, temos máquinas gigantescas, como os misturadores em V que não param de tombar e os grandes agitadores plurimpláneos. Mas, claro, a física adora complicar. A maior dor de cabeça nas fábricas é a segregação. Basta a mínima vibração na máquina e os pós separam-se sozinhos por causa dos diferentes tamanhos e densidades. A solução? A indústria criou a genial mistura ordenada. Basicamente, obrigamos as partículas ativas super pequenas a colarem-se à superfície de partículas maiores. É uma ligação tão forte que consegue vencer a força da gravidade e as vibrações das máquinas, mantendo tudo perfeitamente misturado. Quando olhamos para a grande figura, percebemos que não há um pingo de magia dentro de um comprimido. O que existe é um domínio incrível da física, da termodinâmica e da mecânica. Da próxima vez que tomarem um simples medicamento para as dores de cabeça, pensem nisto. Quantas batalhas microscópicas tiveram de ser ganhas e quanta força da gravidade teve de ser contornada para que aquela dose precisa chegasse ali, pronta a atuar e a proteger a nossa vida. O mundo invisível que nos rodeia é sem dúvida extraordinário. Muito obrigado por acompanharem esta análise. Até à próxima!